Olá, sejam muito bem-vindos. Se vocês caíram aqui nessa aula, eu imagino que é porque vocês têm a Lua em Libra ou alguma outra coisa em Libra, o Sol, o ascendente em Libra. Se vocês têm alguma coisa que não sejam a Lua, pode ficar, porque essa aula vai ser mais focada em quem tem a Lua, porque a gente vai falar muito de questões emocionais. Mas quem é do signo de Libra, que é o Sol, o ascendente, pode se identificar com várias coisas que a gente vai falar também, só desconsidera um pouco a parte do emocional, porque o emocional, ele é mais relativo à Lua, tá? Vou me apresentar rapidinho, meu nome é Paula, sou astróloga, estudo astrologia desde 2015, atendo desde 2017 e mais recentemente eu comecei a fazer esse foco no meu atendimento voltado para autoestima. Não só fazer uma leitura descritiva do mapa natal, mas como que a gente pode usar essa informação que o nosso mapa nos traz para melhorar a autoestima. E a gente pode fazer isso de várias formas, uma delas é conhecendo a nossa lua. Então primeiro eu vou falar um pouco de como que é essa lua em Libra, as características dela, e depois a gente vai juntando outras pecinhas até a gente chegar em como é que a gente faz para a gente melhorar a autoestima sabendo dessas informações sobre a nossa lua. Então, como é que é a característica de uma pessoa que tem a lua em Libra ou tem o sol em Libra? É uma pessoa que quer harmonizar todos os ambientes à sua volta. Ela quer que tudo fique em harmonia, que as relações fiquem em harmonia, as pessoas, as ideias, as conversas, até o próprio ambiente em si, né? Deixando o ambiente mais bonito. Então, se for uma pessoa que é mais ligada à arte, pode ser uma pessoa que vai para esse lado, a parte da estética, mas se não, vai ser na parte das relações, né? E manter as relações harmônicas, as relações harmoniosas, sempre evitando conflitos. São pessoas que não gostam de conflitos, principalmente se for a lua em Libra. Essa pessoa não lida bem com conflitos, então por isso que ela quer que tudo fique harmônico, equilibrado, todo mundo se dê bem, haja um ambiente onde a gente se sente bem ali naquele ambiente, naquelas interações sociais. É um signo de ar, então é muito voltado para as interações sociais por causa disso. É uma característica muito de mediação, uma pessoa mediadora, mediadora dos conflitos, mediadora de partes que têm opiniões diferentes. É aquela pessoa que vai fazer a conexão. Então você tem uma opinião assim, o outro tem uma opinião assado, e essa pessoa procura encontrar um caminho do meio entre as duas partes, justamente para não ter um conflito, que todos fiquem bem, porque ela mesma não lida bem com conflitos. Como a Lua ela é um ponto no mapa que fala do nosso emocional, ela fala também de como que a gente se sente amada, como que a gente se sente preenchida emocionalmente, segura emocionalmente. Essa nossa segurança emocional vai ser ali pela Lua em Libra. Então como é que é? São pessoas que buscam vínculos nas relações e que haja harmonia nessas relações. Elas gostam de se sentir aceitas, de sentir que não existem conflitos das outras pessoas com ela. Então quando tem algo que por exemplo, uma opinião. A pessoa de Lua em Libra tem uma opinião e a uma outra pessoa discorda. Ela pode entender, nossa, existe uma possibilidade de um conflito entre eu e essa pessoa. A pessoa discorda de mim, então é possível que essa pessoa não goste de mim. Assim, ela não se sente amada pela pessoa. Quando todo mundo está em equilíbrio, está em acordo, ela sente que as pessoas gostam de mim. A demonstração de afeto para essa pessoa de Lua em Libra inclui ser muito amável, ser muito simpática, muito sociável. Então, por isso é muito comum que, principalmente os extrovertidos, que vão procurar ser super simpáticos, conversar com todo mundo, aquela pessoa que está com um sorriso, que vai sempre buscar interações sociais assim agradáveis e amigáveis, porque assim ela sente que ela recebe de volta da outra pessoa, que ela se sente amada por aquela pessoa. São pessoas que gostam muito de conversar, seja em grupos ou não, seja com pessoas mais próximas, mas que tem essa coisa do social, porque a hora que você está conversando, você está promovendo uma interação, e Libra gosta muito de promover interações, porque assim ela se sente aceita. E vai querer sempre que não existam atritos nas relações, não existam atritos nas opiniões das outras pessoas sobre ela. Só que isso não parece muito real? Você achar que todo mundo vai concordar com você sempre em todos os casos, que ninguém vai pensar diferente, que você vai ser exatamente aceita perfeitamente como você é por todas as pessoas, que não vai ter nenhuma parte de você que alguém vai discordar, que alguém vai achar diferente. Isso não parece uma coisa meio utópica, né? Bom, é aí que dá problema. Então, quem caiu nesse vídeo aqui, eu imagino que seja porque se identificou com o tema da autoestima, e quem tem autoestima baixa vai estar dando um problema justamente nesse ponto que eu falei. Você pode estar num ponto onde você acredita que você não é aceita pelos outros, você não é amada pelas pessoas, que as pessoas rejeitam quem você é, e no fundo é porque você acredita que você só vai ser completamente amada pelas pessoas se as pessoas te aceitarem completamente.
Então, qualquer coisinha que você identifique que alguém não aceita em você, aquilo ali já acende um alerta dentro de você que você fala, não, as pessoas não gostam de mim, eu não sou bom o suficiente nisso, porque eu estou sendo rejeitada. Então, existe esse ponto para quem tem a baixa autoestima. Aí essa pessoa fica o tempo todo buscando harmonia em 100% dos casos, mas é uma harmonia que ela nunca vai conseguir. Então fica uma luta assim, que não tem fim. Que você quer sempre que todo mundo seja exatamente igual a você e você pode ter a dificuldade de lidar com as diferenças. E esse é justamente um ponto de aprendizado da Lua em Libra. Então quem está nesse ponto de ter dificuldade de lidar com as diferenças, que quer que todo mundo concorde com você para você sentir que não existem conflitos, né? Lembra que sempre é o ponto, não podem existir conflitos, porque você se sente desconfortável, insegura quando existe conflitos, você não sabe lidar, aquilo ali mexe com o seu emocional. Então é uma pessoa que está mais num lado mais imaturo, emocionalmente imaturo. Mas calma que tem como resolver isso, tá? Isso não é um veredicto, tem como a gente melhorar esse ponto. Então até aqui acho que já deu para perceber que a Lua, ela é um ponto importantíssimo do mapa de toda a nossa personalidade. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que olhar se a gente quer trabalhar a autoestima. A Lua é por onde a gente começa. É onde eu começo na minha leitura de mapa. É pela Lua. Principalmente porque a Lua também fala da nossa mãe. Então, é um ponto super importante. E se a gente não está se sentindo segura emocionalmente, lembra que como que você se sente segura da Lua em Libra é tudo isso que eu falei até agora. Se você não se sente segura emocionalmente, você vai ativar uma coisa chamada o mecanismo de defesa da Lua. E aí que tá o problema. Vamos falar do que é esse mecanismo de defesa da Lua em Libra? Pode ser você ser excessivamente sociável, simpática, agradável, sabe aquela pessoa que é super agradável, mas pode ser demais, sabe? Ou que não seja ruim, seja uma pessoa realmente legal, mas como é um mecanismo de defesa, você pode ir pelo caminho de ser super simpática com todo mundo, super agradável com todo mundo, porque lá dentro do teu coração você não consegue lidar com conflito. Você não consegue lidar com a possibilidade de alguém rejeitar, entre aspas, alguma parte sua, de alguém pensar diferente de você. Você não consegue lidar com aquilo. Então você é super agradável para fazer com que todas as pessoas gostem de você e aí você se sinta emocionalmente segura. Tá dando para entender até aqui? E olha só, isso pode eliminar a nossa espontaneidade, porque a gente deixa de ser a gente mesmo, deixa de fazer o que a gente realmente quer fazer e a gente toma atitudes e tem ações, né, sempre para agradar os outros. E às vezes a gente até acha que não é para agradar os outros, a gente acha que a gente realmente quer ser desse jeito. Mas se você está num mecanismo de defesa, não é porque você realmente quer desse jeito, é porque você não consegue lidar com outro tipo de interação social, entendeu? Então a gente tem que avaliar de onde é que está vindo essa sua motivação para ser assim super excessivamente simpático e agradável. No fundo, a gente tem que avaliar se essa pessoa que está com esse comportamento é feliz. Porque se sim, ok. Se não, se lá no fundo não existe uma felicidade, é porque esse mecanismo de defesa está tentando resolver um problema, mas ele não consegue resolver o problema, porque não é por aí que resolve. Só que você acha que é assim que resolve. Você acha que se você for super legal com todo mundo vai gostar de você, você vai se sentir bem e você vai se sentir feliz e a sua autoestima vai ser ótima. Mas aí você tenta ser agradável com todo mundo e fazer tudo por todo mundo. E no fundo, assim, você continua não tendo uma boa autoestima. É porque não é por aí o caminho. Então a tendência de quem tem Lua em Libra, ou Sol em Libra, ou Ascendente em Libra, mas principalmente a Lua, é achar que você só vai ser feliz quando você for completamente aceita pela outra pessoa. Tá? Se for um relacionamento afetivo, isso tem uma importância muito maior, mas pode ir para todos os relacionamentos. Eu só vou ser feliz quando essa pessoa me aceitar. E isso pode gerar uma dependência emocional de relacionamentos. Tá, até aí entendemos. E como é que faz para a gente resolver tudo isso? Para a gente se sentir feliz de verdade, preenchida emocionalmente de verdade, sem ficar dependendo dos outros, dependendo da opinião dos outros, da aceitação dos outros. Como é que faz para resolver isso? Primeiro passo é ter clareza do que você realmente quer, do que é o seu desejo real e não é o desejo do outro. Porque você pode muitas vezes querer uma coisa, mas na verdade não é você que quer aquilo, são outras pessoas que querem aquilo e você mente para você mesma, achando que é você que quer aquilo. Mas no fundo você escolhe aquilo para agradar a outra pessoa. Essa pessoa pode ser um relacionamento afetivo, né, um parceiro, e pode ser assim
quase todos os casos, se a gente for analisar, essa pessoa é a mãe. E quando é o parceiro, normalmente é a mãe também. Se a gente vai analisar a sua história, assim, pode ser que quem tem Lua em Libra tem uma mãe que você não conseguiu agradar essa mãe. Não todo mundo que tem a Lua em Libra, quem tem a baixa autoestima junto, tá? Você teve uma mãe que talvez você não tenha conseguido agradar, talvez ela fosse uma mãe muito difícil de agradar, talvez foi uma mãe que exigia que você cumprisse as normas sociais e você compreendesse que, para eu ser aceita eu preciso cumprir essas regras, ou para eu ser aceita eu preciso fazer tal coisa que minha mãe vai aprovar, ou seja lá qual for o caminho, mas a primeira pessoa de que você quer a aceitação é a sua mãe. Você faz de tudo para ser aprovado por essa mãe, e se você tem baixa autoestima, provavelmente você não está conseguindo. E não conseguiu quando era criança e está refletindo isso nos outros relacionamentos afetivos, sociais, profissionais e sempre buscando aceitação, buscando fazer de tudo para ser aceito. Mas no seu coração é lá na mãe que a gente tem que olhar isso. Então, outro caminho outro passo. Em vez de sempre tentar agradar as outras pessoas e somente as outras pessoas, anular a si mesma para colocar a vontade da outra pessoa em primeiro lugar, é encontrar um caminho do meio. Então, primeiro você vai ter que definir qual é a sua vontade, ter clareza disso e perceber, ok, eu quero isso daqui, a outra pessoa quer isso daqui. Será que a gente não consegue encontrar um caminho do meio? Um caminho que vai... Uma pessoa cede de um lado, outra pessoa cede do outro, e esse caminho do meio, ele atende às necessidades dos dois? A gente não consegue encontrar um caminho assim? Em vez de sempre você se anular, ou sempre você fazer do seu jeito, encontrar um caminho do meio. Esse é um ponto de aprendizado para a Lua em Libra e vai ajudar a fortalecer a autoestima, fazer isso, porque você vai conseguir pôr a sua vontade e ter a sua vontade atendida e não sentir que você está se anulando e não sentir que o outro está passando por cima de você. Você vai conseguir ter um bom relacionamento com a outra pessoa, sentir que você está agradando a outra pessoa e sentir também que a outra pessoa está feliz com você. E você vai ficar feliz com você mesma, porque você vai estar colocando a sua vontade, você vai estar se respeitando fazendo isso. Então, vamos olhar para esse ponto com carinho, tá? Outro ponto importantíssimo é entender que pessoas que pensam diferentes, que têm ideais diferentes, opiniões diferentes, que são diferentes, podem conviver em paz juntas, em equilíbrio juntas. É uma coexistência. Essa é uma palavra importante. Que quando você está na baixa autoestima, você vai entender que você pode entender que não dá para conviver junto. Todo mundo tem que estar sempre concordando, senão vai ter conflito, senão você vai ser rejeitada. Mas não, o caminho é entender que você tem as suas características, a pessoa tem as dela, elas vão ser diferentes e vocês podem conviver juntos e conviver em paz. Quando você consegue colocar isso dentro do teu coração, tirar da cabeça, né, colocar no coração, você vai ver como você sente uma paz. A hora que você sente isso, de que você não precisa mais agradar todo mundo, de que você pode ser você mesma e estar em paz, em harmonia com as outras pessoas e tá tudo bem e não tem conflito. Você deixa de enxergar conflito em todos os lugares e você passa a enxergar mais aceitação. Então, coexistência das diferenças. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é a gente olhar o relacionamento com a mãe. Será que sua mãe realmente não te amava? Ou será que ela fazia o que ela fazia por causa de outras questões que ela estava vivendo? Porque é muito possível que você acreditava que até certo ponto tua mãe não te amava completamente. Por isso que você criou esse comportamento hoje de buscar sempre aceitação, sempre se importar com a opinião dos outros. Então a gente precisa fazer um trabalho com essa sua relação com a mãe. No mapa dá pra sim a gente fazer isso, tá? Dá pra gente olhar assim, pontos da sua relação, ver como que a gente pode melhorar o seu comportamento, dá pra olhar toda a família ali no mapa. E assim, já adianto uma coisa sobre esse quarto passo, você vai ter que desagradar a sua mãe, só que pra quem tem a Lua em Libra, isso é extremamente aflitivo. Você sente uma culpa muito grande por estar fazendo uma coisa que a mãe desaprova ou que as outras pessoas desaprovam, dá uma culpa. É a culpa e o medo de desagradar. O medo da rejeição. Então, são sentimentos que você vai ter que aprender a sustentar. Aprender que tá tudo bem você sentir a culpa. Que principalmente com a mãe não vai acontecer nada. Você não vai ser abandonado porque você está fazendo uma coisa diferente. E lá no fundo pode ter esse medo de abandono. Estou pensando em pessoas que conviveram com a mãe, né? Se foi uma história diferente, a gente teria que adaptar essa narrativa à história da pessoa. Mas a gente consegue adaptar
O processo é o mesmo, não importa se teve a mãe presente, se não teve, assim, isso aconteceu com alguma pessoa de alguma forma. Então esse processo de sentir a culpa é uma coisa importante, porque isso faz parte do processo de amadurecimento, você aprender a sustentar essa culpa e tomar atitudes onde você vai sim correr o risco de ser rejeitado por alguém. Isso faz parte, você não vai poder agradar todo mundo. E querer agradar todo mundo vai fazer a sua vida travar, porque você não vai pra frente, e isso vai baixar a autoestima. Então, fazendo esses 4 passos, você já vai já vai sentir uma grande diferença na sua autoestima. Não são passos simples, mas são passos essenciais para a gente integrar as características positivas dessa lua em Libra do nosso mapa, sair do mecanismo de defesa e desenvolver cada vez mais a nossa autoestima, e a partir disso vai destravando a nossa vida em todas as outras áreas. Mas não adianta nada a gente saber disso se a gente não sabe como é que faz isso. Se a gente não consegue colocar em prática. E se a gente não conhece também o resto do nosso mapa e começa a entender como é que o resto dos planetas também tem a ver com a nossa autoestima, porque tem o resto, né? O Sol, ele é o pai, os outros planetas representam as outras áreas. Então, a gente tem que conseguir entender o que significa a Lua em Libra, como é que a gente faz para a gente melhorar a nossa autoestima a partir dessa informação, mas agora precisa colocar em prática. E agora, se você ficou até aqui e tem interesse em usar o seu mapa para melhorar a sua autoestima, eu vou fazer um convite para você, que é a gente pode marcar um bate-papo gratuito, onde vocês vêm e conversam comigo, a gente dá uma olhada no seu mapa, a gente pode tirar algumas dúvidas que tenham ficado sobre essa lua em Libra, você pode me trazer alguma situação que você não entendeu da sua história, a gente tenta encaixar nessa história da lua em Libra para conseguir te explicar melhor, a gente pode dar uma olhada no resto dos planetas do seu mapa, ver se tem ali algum ponto que precise de uma orientação geral nesse momento. Então, quem tiver interesse em marcar esse bate-papo comigo, eu vou deixar um link para um formulário aqui na descrição desse vídeo e é só preencher esse formulário.